Paletas. Distribuição Sinapse. O sonho da diagonal. A flagelação de Cristo. Piero della Francesca, Borgo San Sepolcro, cerca de 1420-1492. Galleria Nazionale delle Marche, Urbino. A tela está assinada em latim. Opus Petri de Borgo Sancti Sepulcri. Obra de Pedro de Borgo San Sepolcro. Ela é atribuída a Piero della Francesca desde a sua origem. De fato, o pintor nasceu e morreu em Borgo San Sepolcro, uma pequena cidade da Toscana na divisa com Marche e Úmbria. Para a sua cidade natal, ele pintou a Virgem da Misericórdia, a Ressurreição, o Batismo de Cristo e, para uma cidade bem próxima, a Madonna do Parto. O quadro não tem data. Não existe qualquer contrato, nem ao menos um testemunho contemporâneo a propósito. No século XVI, ele era encontrado na sacristia da Catedral de Urbino. Na era moderna, ele foi colocado a alguns metros de lá, no Palácio Ducal de Urbino, que se tornou Galeria Nacional de Marche. A pintura, propriamente dita, que mede 58,4 centímetros por 81,5, está colocada sobre um suporte maior, composto de 2 tábuas de álamo de veios horizontais. As laterais não pintadas serviam de suporte a uma moldura. Os buracos dos pregos fixando a moldura ao painel são visíveis. A camada dura sobre a qual o quadro foi pintado sobressai nas laterais. Como era de costume na época, o gesso recobria também a moldura a fim de ser pintado ou dourado. As tábuas empenaram com o tempo. A radiografia permite reconstituir a história. Em uma época antiga, deviam pregar travessas de madeira. Essas travessas, em oposição à curvatura, provocaram a separação das 2 tábuas. Peças de madeira em borboleta foram então colocadas na parte de trás para uni-las. Novas travessas metálicas, colocadas no século XIX e visíveis na chapa tirada antes da restauração de 1954, provocaram uma segunda fissura abaixo das peças de madeira. As 2 fissuras são responsáveis por vários danos à pintura. Outras lascas afetam o rosto dos 2 personagens à direita. Limpeza e restauração permitiram que o equilíbrio cromático fosse reencontrado, assim como diversas marcas da obra de Piero. O turbante de pregas rebuscadas foi desenhado graças ao spolvere, ou decalque, uma técnica aplicada em afrescos. O desenho é decalcado com a ajuda de um papel perfurado e uma pequena almofada de tecido repleta de pigmento. A mesma técnica no traçado das folhas de acanto dos capitéis. Percebe-se um desenho feito com ponta de prata ou pedra negra nos contornos da mão do homem loiro ou das linhas das estruturas. A radiografia mostra que as estruturas foram desenhadas e pintadas, deixando-se lugar para os personagens. Única exceção: o ombro direito do homem loiro foi aumentado, sobrepondo o desenho da parede do fundo. Outro arrependimento bem claro: o contorno da cabeça do personagem da direita foi modificado. Piero utilizou uma paleta de pigmentos comum na época: azurita e azul ultramar,
verdete, laca vermelha e cinabre, amarelo de chumbo. 4 cores fundamentais a partir das quais o pintor desenvolve ricas gamas de tons. Mas o preto tem um lugar importante. E o branco é muito apreciado por Piero, que, como Frangélico, o trata das mais variadas formas para corresponder aos tons suaves e às texturas minerais ou têxteis que ele deseja representar. As carnações foram obtidas segundo o método corrente na época. Uma camada básica de terra verde e camadas sucessivas de uma mistura de branco de chumbo e carmim, sob as quais o pintor deixava transparecer um pouco do verde. É possível que à técnica antiga da têmpera, Piero tenha acrescentado a novíssima técnica do óleo. Pôncio Pilatos, procurador da Judéia, interroga Jesus no pretório, o local onde ele é julgado, representado quase sempre como um espaço aberto e ornamentado. Alguns pintores, como Pietro Lorenzetti, enchem o pretório e seus arredores de pessoas. Outros, como Frangélico, preferem deixá-lo vazio e se concentrar exclusivamente na flagelação. Pilatos envia um prisioneiro a Herodes, tetrarca da Galileia. Herodes zomba de Cristo e o manda de volta a Pilatos. Após muito hesitar, Pilatos determina a flagelação de Cristo e depois a sua crucificação. Testemunhos de peregrinos e mapas de Jerusalém permitem que se tenha uma ideia dos locais. Assim, o Palácio de Pilatos, próximo às muralhas, é um edifício que possui grandes janelas e telhado plano. O Palácio de Herodes não fica muito longe. A praça que fica em frente ao palácio é chamada por São João Evangelista como litostratus, ou seja, pavimento. A imperatriz Helena, no início do século IV, ordenou que transportassem a escada do Palácio de Pilatos de Jerusalém a Roma. Esta escada, a Escala Santa, que Cristo teria percorrido diversas vezes antes do seu suplício, havia sido colocada nas cercanias da Basílica de São João de Latrão. Até hoje, ela é objeto de veneração de peregrinos e alguns chegam mesmo a atravessá-la de joelhos. A Loggia poderia ser uma reminiscência de Florença. A Piazza della Signoria, com o Palazzo Vecchio e a Loggia dos Lanzi, era o centro político da cidade. Na época de Piero, como mostra a imagem do suplício de Savonarola, a praça era pavimentada em vermelho, quadriculada com faixas brancas. Piero era amigo do arquiteto e teórico Leon Battista Alberti. Podemos encontrar em A Flagelação diversas analogias a construções projetadas por Alberti para uma família de Florença, os Rucellai. O quadro é ligado também à cidade de Urbino. Situada quase em frente ao Palácio Ducal, a igreja San Domenico, uma das primeiras manifestações na Itália da arquitetura ao estilo antigo, possui um portal desenhado por Maso di Bartolomeu. Construído por volta de 1451, ele mostra como em A Flagelação, colunas com caneluras, semi-preenchidas, encimadas por capitéis compósitos, típicos da arquitetura romana antiga. O palácio, outro florão da arquitetura renascentista, se transformou no museu que exibe a Flagelação. O pátio e sua colunata de capitéis compósitos, os caixotões de rosetas, a decoração das cornijas, tudo é ressonante com o quadro. Mas, como a modernização do palácio começa por volta de 1466, é mais provável que os arquitetos tenham se inspirado nas obras de Piero. Visto que Piero parece desfrutar então de um imenso prestígio, tanto como pintor quanto como matemático. Ele escreveu diversos tratados, um dos quais consagrado à perspectiva.
Ele é uma das principais figuras do brilhante movimento intelectual que se desenvolve na corte de Federico de Montefeltro, poderoso condottiere elevado a duque pelo Papa. Em seu Studiolo, Federico reuniu imagens que simbolizavam a síntese da espiritualidade cristã e da espiritualidade pagã da antiguidade. 28 retratos de homens importantes, profetas, doutores da igreja, sábios ou poetas. E também as marchetarias, ou intarsias, imitando arcadas ou armários que permitem a visão de objetos simbólicos. A flagelação apresenta diversos pontos em comum com outras pinturas de Piero ou de seus contemporâneos. Em um afresco de Luca Signorelli, os monges estão derrubando uma estátua dourada. A flagelação do mesmo Signorelli, inspirada na de Piero, mostra também uma estátua na coluna do Cristo. É um ídolo pagão. Ele poderia simbolizar o sol. Pilatos usa o mesmo chapéu cônico de abas largas e, sobretudo, apresenta grande semelhança com o imperador Constantino, de um dos episódios de Batalha dos Afrescos pintados por Piero para a igreja dos franciscanos de Arezzo. As cenas são repletas de alusões à difícil reunificação das igrejas do Ocidente e do Oriente. Em 1439, o imperador do Oriente, João VIII Paleólogo, esteve em Florença para um concílio unindo as duas igrejas. O esplendor de sua comitiva impressionou os artistas. É provável que Piero, que naquele ano trabalhava em Florença, tenha testemunhado tais cenas. Os bizantinos, com seus chapéus incríveis, estarão presentes com frequência em suas obras. E há várias outras semelhanças entre a flagelação e determinados episódios dos afrescos. O personagem da direita usa um capote no estilo italiano, ou pelanda, enfeitado com cardos, como o de Salomão no episódio da Rainha de Sabá. Ele mantém os polegares no cinto como um dos personagens da mesma cena. Ele está atento. O personagem da esquerda mantém a boca entreaberta. Talvez esteja falando. E ele faz um gesto com a mão esquerda, com a palma virada para o chão. Este gesto é semelhante ao do personagem de turbante e também ao do gesto de um dos anjos de O Batismo de Cristo. Este rapaz é muito parecido com um dos profetas de Arezzo, ou ainda com um dos anjos do batismo. Como os anjos, ele usa uma veste bufante pregueada, amarrada por um cinto, e como eles, está descalço. A posição dos membros é uma cópia da posição de Cristo. A mão no quadril lembra a de uma criada da Rainha de Sabá e da Madonna do Parto. O rapaz pertence então ao mundo dos anjos, dos santos e dos profetas. Mas este gesto próprio de afirmação, que a arte do retrato codificará em seguida, representa também, talvez, que ele é ou foi um ser humano real. Ele está distraído, com um olhar vago, está muito pálido, talvez esteja morto. A flagelação é um dos quadros que mais provocou comentários e interpretações. A versão mais antiga identifica este jovem loiro a Odantonio de Montefeltro. O conde Guidantonio de Montefeltro teve um filho bastardo, Federico, ao qual ele proporcionou uma excelente educação. Depois, um filho legítimo, Odantonio. Com a morte do conde, Odantonio assume o seu lugar em Urbino. Ele tinha 17 anos.
Sua vida irresponsável desencadeia uma revolta popular. Apenas um ano após ter assumido o condado, ele foi assassinado em 1444. Federico, seu meio-irmão, o sucede. Uma certeza, Federico não foi retratado no quadro. Uma lenda que surgiu bem mais tarde, na metade do século XIX, e que ainda conta com o apoio dos guias turísticos de Urbino, identifica Odo Antônio e seus 2 conselheiros traidores. Um sábio, Johann David Passavant, observa em 1839 que o quadro está acompanhado de uma inscrição: Convenerunt in unum. Eles entraram em acordo, ou eles conspiraram. Ele não diz com precisão se a inscrição, hoje inexistente, está na própria tela ou na moldura. Trata-se de uma passagem dos Atos dos Apóstolos que comenta um versículo do 2º Salmo. O Salmo diz: os reis da terra se levantam e os príncipes juntos conspiram contra o Senhor e seu ungido. Na passagem estão definidos aqueles que conspiram: Pilatos, Herodes, os gentios, ou seja, os infiéis, e os povos de Israel. Mas é principalmente na era moderna que vários autores tentam interpretar a flagelação. Os personagens, em primeiro plano, representariam um gentio, um soldado e José de Arimateia, aquele que ajudará as mulheres santas a sepultar Cristo, um representante dos hebreus, um anjo, um representante dos gentios, a religião hebraica, o paganismo grego, a heresia europeia. Um padre e um ancião, com o jardineiro do local onde Cristo seria sepultado. Cristo, símbolo da justiça universal, entre o chefe dos padres e o chefe dos anciãos. Pilatos é ora João VIII Paleólogo, ora o sultão otomano Mehmed II, que após a queda de Constantinopla tomou o lugar e as insígnias dos imperadores bizantinos. Para o historiador britânico Ernest Gombrich, o quadro poderia representar o arrependimento de Judas. O personagem barbudo seria Judas devolvendo os 30 dinheiros, preço da traição, para os responsáveis do sinédrio. O gesto parece lógico, mas as moedas não são visíveis. Um outro historiador britânico, John Pope Hennessy, acha, no entanto, que o quadro não evoca a flagelação de Cristo, mas uma passagem das epístolas de São Jerônimo, representada por outros pintores. Jerônimo conta que, quando jovem, sonhou que era açoitado sob ordem de Deus por ter lido textos pagãos. A partir de 1951, Kenneth Clark lança uma hipótese que hoje serve de base para todas as outras. Segundo ele, o quadro evoca os tormentos da Igreja, que, por um lado, deve se separar da Igreja do Oriente e, por outro, luta contra o avanço dos otomanos. Em 1453, sob o comando de Mehmed II, os turcos conseguem tomar Constantinopla. A queda da cidade é um duro golpe para a cristandade. Para Clark, os 3 personagens discutem a situação evocada, e Cristo, flagelado sob os olhos de Pilatos Paleólogo e de um turco, seria uma metáfora da Igreja. Marilyn Aronberg Levin vê na figura da esquerda o sobrinho e conselheiro de Federico, Ottaviano Ubaldini, sábio e astrólogo. O outro protagonista seria Ludovico Gonzaga. Ubaldini teve um filho, Bernardino, que morreu de peste em 1458. Gonzaga tinha um sobrinho muito bonito, Vangelista, que foi acometido por uma grave doença, ficando aleijado. A historiadora americana cita, para apoiar sua tese, os afrescos da Câmara degli Sposi, em Mantua, onde Mantegna pintou Ludovico Gonzaga e um rapaz de cabelo loiro e encaracolado. Ubaldini teria encomendado o quadro em memória ao luto duplo dos amigos. O quadro teria sido colocado na Capela do Perdão, um minúsculo oratório situado a metros do studiolo do Duque de Montefeltro e destinado à meditação de uma única pessoa.
britânico Ronald Lightbone vê no personagem da esquerda um emissário bizantino. O personagem da direita seria Francesco Sforza. O mensageiro bizantino exorta então um grande cristão, o Duque Sforza, a empreender a cruzada contra os turcos. Lightbone baseia a sua identificação em diversos retratos de Francesco Sforza e no fato de que o azul era a cor de sua família, como testemunha a libré de Ludovico, o Mouro, no retábulo dos Sforza. O rapaz loiro, com um olhar vago, seria o arcanjo Rafael vestido de escarlate, emissário divino que zela por uma transação tão importante. Para o historiador italiano Carlo Ginzburg, a chave do enigma vem do comanditário. Ele sugere Giovanni Bacci, o mesmo que patrocinou os afrescos de Arezzo e que figura, com diversos membros da família, na cena da decapitação de Chosroes. Prova de que se trata de um personagem real, Piero corrigiu o perfil da cabeça, como havia feito há anos, com um dos devotos aos pés da Virgem de Misericórdia. Poderia se tratar do mesmo personagem que encontramos na Batalha de Chosroes. E talvez ainda no encontro entre Salomão e a rainha de Sabá. Aquele que se dirige a ele seria Ioannis Bessarion, prelado da Igreja Grega. Bessarion lutou pela reunificação das duas igrejas, defendeu o projeto da cruzada contra os turcos e foi elevado à dignidade de cardeal da Igreja Católica pelo Papa. Segundo Ginzburg, o quadro homenagearia um episódio antigo, o momento em que Giovanni Bacci, na época núncio da Câmara Apostólica, iria entregar a Bessarion a estola vermelha de cardeal. Colocada no ombro de Bacci, a estola é vista também na altura dos tornozelos. O personagem central poderia ser Buonconte de Montefeltro, filho natural de Federico, que ele legitima em 1454, mas que morre de peste em 1458 com apenas 17 anos. Pouco após a morte do jovem, Bessarion, segundo Ginzburg, teria mandado o quadro para o seu amigo Federico, por intermédio de Bacci, para incitá-lo a participar da cruzada. Um Bessarion, retratado jovem, evoca o martírio da Igreja do Oriente e lembra a imagem do filho morto. Este se assemelha ao Cristo flagelado, assim como a dor de Federico é comparada à da Igreja. Viúvo e sem filhos, Federico se casaria com Battista Sforza. Ela teve 7 filhos antes de dar a ele o herdeiro que tanto queria, Guidobaldo, em 1472. Ela morre no momento em que seu esposo obtém uma de suas mais consagradas vitórias militares. Piero homenageia o fato em seu maior quadro. Guidobaldo teve os melhores mestres e a corte de Urbino se tornou um dos mais brilhantes centros intelectuais da Itália. A ideia de cruzada pertencia então a uma época passada e talvez para a própria corte o tema político de aflagelação tivesse passado para o segundo plano, em seguida às suas qualidades formais e suas implicações esotéricas. Piero é ao mesmo tempo um artífice e um erudito. Ele se familiariza com os instrumentos que os cartógrafos, os agrimensores ou os arquitetos utilizavam: compasso, fio de prumo, transferidor e também teodolito, alidade, astrolábio, bússola. Ele sabe como representar a posição de um objeto e suas dimensões em um determinado espaço. Ele ensinou aos arquitetos florentinos que os matemáticos detinham o saber por excelência. Todos veneravam Euclides, que figura na Galeria dos Grandes Homens, no Studiolo de Federico de Montefeltro. Euclides será ainda referência do matemático Luca Pacioli, discípulo de Piero e preceptor do filho de Federico, Guidobaldo.
A imagem tem 58,6 centímetros de altura. É o comprimento do braccio ou braça, a unidade de medida toscana mais comum na época. O braccio possuía o comprimento estimado do braço. Considerava-se que a altura ideal do homem era igual a 3 braças. Piero fez de sua imagem um retângulo harmônico. Ele o constrói com um compasso, dando-lhe por comprimento a diagonal do quadrado construído sobre a altura. A diagonal do quadrado era objeto de inúmeras especulações desde a antiguidade. Ao aplicar o teorema de Pitágoras a um quadrado de lado 1, os matemáticos gregos descobriram que eles não poderiam achar um número que, multiplicado por ele mesmo, desse exatamente 2. O tal número, designado por raiz quadrada de 2, foi chamado de alogon, ou seja, inexprimível. Qualificado na Idade Média como irracional, ele foi considerado como portador de propriedades místicas. O quadrado construído sobre esta altura, igual a um braccio, é a figura básica do quadro. Ele delimita exatamente o ponto onde a faixa de mármore branco cruza a borda da moldura. A diagonal é fundamental. O pintor coloca o seu ponto de fuga neste local e alinha a lateral do vão do teto, assim como as cornijas da porta do fundo. Na metade exata da diagonal, Piero localizou a coluna e Cristo. As linhas das lajotas e as das construções convergem em direção a um ponto de fuga situado no painel de mármore do fundo, à direita do carrasco. Este ponto de fuga está colocado sobre a mediana do retângulo, a uma mesma distância dos 2 ângulos superiores do quadro. E na mesma linha, um pouco mais alto, ali onde se cruzam as diagonais do retângulo, ou seja, no próprio centro do quadro, Piero posicionou a mão do carrasco. A linha do horizonte marca a altura do olho do pintor, que é de 17,8 centímetros acima da borda inferior da imagem. É também a altura do Cristo pintado, que poderia servir de módulo para diversos objetos ou personagens da tela. A tradição atribuía a Cristo uma altura de 1,78 m. Piero, então, o desenhou com 1/10 do seu tamanho real. O espaço interior da lógia está inscrito em um quadrado homotético do primeiro. Do mesmo modo, os personagens de A Flagelação estão inscritos em um retângulo cujas proporções são idênticas às do quadro. Todas as combinações de linhas e polígonos determinam ainda inúmeras correspondências entre as formas. Piero pensou em sua tela como um encaixe infinito de relações matemáticas. Se uma tal paisagem tivesse existido, um pintor treinado deveria tê-la desenhado com a ajuda de instrumentos de mira, alidade, olômetro, régua graduada ou janela fixa. Mas trata-se de uma paisagem imaginária, tão complexa que sua composição por esboços e correções sucessivas é descartada. Piero então começou a traçar a planta do chão de seu cenário. A seguir, ele deve ter construído uma maquete na escala de 1:10, na qual ele colocou pequenos bonecos de argila. Piero preferiu utilizar em sua cidade uma pavimentação quadriculada. Mas o ponto de fuga é baixo. O chão se encontra em uma perspectiva muito plana e, à primeira vista, o observador não sabe se as lajotas vermelhas são compostas de retângulos ou quadrados. Piero deixou muitos indícios. A princípio, cada grupo de lajotas vermelhas é composto de 8 peças por 8, o que sugere uma relação regular entre os 2 lados da figura. A seguir, o personagem de brocado azul está em pé sobre 3 lajotas ao mesmo tempo. Seu pé esquerdo, paralelo ao plano do quadro, está em uma lajota um pouco maior que ele. A largura da lajota é de aproximadamente 30 centímetros. Seu pé direito está entre 2 lajotas consecutivas. À frente do seu pé, divide uma lajota com a metade do pé do rapaz. Se essa lajota fosse retangular, por exemplo, de 15 a 20 centímetros de largura, ela não poderia conter as 2 metades da frente dos pés.
Estes indícios apontam a favor de uma lajota quadrada. Com certeza não foram colocados por Piero ali por acaso. O pé, assim como o braccio, é uma das medidas mais usadas no seu tempo. O pé florentino media pouco mais de 30 centímetros. Piero então se utilizou de uma metáfora para fornecer, em primeiro plano, em evidência, as dimensões da sua pavimentação de base. Desta dimensão derivam todas as outras dos objetos e personagens representados. No seu tratado de perspectiva, o pintor explica como representar em duas dimensões qualquer figura situada no espaço. Aplicando seu método à pavimentação, encontra-se o plano de base de Piero. O pavimento é composto de grandes quadrados de 8 lajotas vermelhas por 8, sendo estes mesmos quadrados separados por faixas brancas. Uma série de cálculos clássicos permite dimensionar a escala da imagem e deduzir a dimensão exata da lajota imaginada por Piero: 30,7 centímetros. Cada grande superfície vermelha possui então uma lateral de 2,45 metros. Piero obteve a largura da faixa de mármore branco rebatendo a diagonal da lajota vermelha quadrada, ou seja, 42 centímetros. O palácio, no último plano da lógia, se encontra a 16 grandes quadrados de lajotas separados pela mesma quantidade de faixas brancas, o que equivale a 51 metros do olho do observador. Além do palácio, não há mais pavimentação mensurável, apenas uma zona de sombra castanho esverdeada. Sendo assim, não é possível calcular a distância da parede. É uma superfície colocada lá por Piero para fechar o fundo. Ela é decorada no centro com um mosaico policromo, uma espécie de ilusão de ótica. Polígonos vermelhos, verdes e brancos criam um encaixe de volumes vistos em perspectiva. O artista parece ter pintado este trompe-l'œil para lançar dúvidas sobre o espaço representado nesta parte do quadro. Piero não forneceu nenhum referencial de posição nem para a Casa Rosa, nem para o campanário. Seus topos são alinhados nas linhas de fuga, mas sua base é escondida pelos personagens. Poderia se tratar de um pequeno cenário de teatro, de pouco mais de 2 metros de altura, colocado exatamente atrás dos personagens, assim como das grandes construções gigantescas a grande distância. De fato, a olho nu, percebem-se diversos detalhes, como as telhas ou as cinzeladuras da madeira. Parece lógico situar a Casa Rosada mais ou menos na mesma distância que o Palácio de Mármore. No interior da lógia, a construção é bem mais explícita. As colunas são alinhadas nas faixas de mármore branco e a cada espaço regular corresponde, no exterior da lógia, um quadrado de lajotas vermelhas. No eixo de visão, o observador distingue então 3 superfícies sucessivas. Na do meio, ergue-se a coluna de aflagelação. Aquela que vemos como um oval alongado é, na verdade, um círculo. Este círculo está inscrito em um quadrado de mesma dimensão que os grandes quadrados vermelhos do pavimento exterior. Os mosaicos brancos e pretos estão situados de um lado e do outro do círculo e devem então ter uma certa relação com ele. Seu rebatimento, pelo método de Piero, resulta em uma superfície complexa em estrela. Ela foi obtida ao se especular mais uma vez sobre o paradoxo da diagonal. Esta imagem, que decompõe círculo e quadrado em uma série de polígonos elementares, ilustra também um dos problemas mais antigos da geometria, o da quadratura do círculo. Como construir com régua e compasso um quadrado de superfície igual à do círculo? A impossibilidade só foi demonstrada no século XIX, e o número π, outro número irracional, traduziu a relação da circunferência de um círculo com o seu diâmetro. Piero colocou outro elemento de ilusão em sua paisagem. Devido à posição baixa da linha do horizonte, o teto é bem mais presente que a pavimentação. Cada caixotão parece retangular. No entanto, cada um corresponde a uma grande figura do pavimento, ou seja, a um quadrado.
mas só contamos 7 quadrados pequenos, cada um contendo uma roseta. Contudo, com o seu pavimento exterior, Piero acostumou o olho do observador a uma pavimentação de 8 elementos por 8. A reconstituição geométrica da parte oculta mostra que temos caixotões quadrados contendo 7 rosetas por 7. Piero não pode dividir seus tetos em 8, já que é obrigado a considerar as molduras que separam cada roseta. Tais jogos matemáticos são encontrados em todos os detalhes da arquitetura. Os capitéis compósitos de 8 volutas regulares, desenhadas sobre um octógono a partir de uma triangulação complexa, são de um modelo perfeito e único na história da arquitetura ocidental. Piero deixou à esquerda da coluna uma faixa de pintura bem fina, que permite ver que os tetos e a pavimentação continuam à esquerda. Mas, com malícia, o pintor detém sua imagem exatamente antes do limite da parede de mármore vermelho. O observador fica sem saber se a lógia se prolonga à esquerda. Vários argumentos lógicos permitem chegar a uma conclusão. A princípio, o tablado tem uma posição central e não há motivo algum para que o governador Pilatos fique de costas para um espaço de grande profundidade. A viga central do teto tem uma distância de quase 9 metros. É impossível que as vigas transversais, também de madeira revestida de estuque e mármore, pudessem ter o mesmo comprimento. A técnica da época não teria permitido a sustentação de tal prédio. É razoável admitir, então, uma lógia retangular, limitada por 3 colunas por 4, suportando apenas um terraço. A lógia possui um volume de cerca de 9 metros de comprimento, 6 metros de largura e 3 metros de altura. Os personagens em primeiro plano estão a cerca de 8 metros da coluna do Cristo. Os próprios personagens não escapam do rigoroso sistema de perspectiva. Piero aplica a eles as regras que descreveu com detalhes no seu tratado de perspectiva. Como ocorre em quase todas as suas obras, ele recorre a todas as posições dos rostos e dos corpos para variar a cena e acrescenta então os efeitos virtuosos: perfil, face, 3/4, costas. Os olhos têm volume e transparência. Os drapeados têm uma presença táctil, seja no manto iridescente do personagem barbudo ou no turbante de contornos sinuosos do personagem de branco. Ao seu sistema mais complexo de perspectiva, Piero sobrepõe um curioso dispositivo de luz. O sol está bem alto, mas não no zênite ainda. Ele ilumina da esquerda para a direita. Então o sul está à esquerda e o norte à direita. A Rua de Lajotas e o Pretório estão exatamente na direção leste-oeste, já que a sombra do entablamento é paralela à borda da lógia. O observador fica de frente para o oeste. Atrás, a cor mais viva do pavimento mostra que a construção termina e que há entre ela e o Palácio do Fundo uma avenida ou uma praça situada quase no eixo do sol. A diferença da luz solar em relação ao plano do quadro tem uma função cenográfica precisa. Ela permite a Piero iluminar a coluna da esquerda, o entablamento e o palácio que está ao fundo. Se os raios solares estivessem paralelos ao plano do quadro, todas as superfícies seriam bem mais escuras e a composição menos equilibrada. Esta iluminação é fundamentada em uma realidade histórica e geográfica. O sol está bem alto, pois estamos no começo da primavera no hemisfério norte. Até mesmo a data pode ser estabelecida com precisão. Segundo a tradição cristã, a Paixão de Cristo ocorreu em 25 de março. O sol ainda não está no zênite, pois a cena se passa nas horas que antecedem o meio-dia.
Como o sol ilumina as partes dos prédios que ficam de frente para o observador, o interior da lógia devia parecer mais escuro. No entanto, Pilatos é iluminado de frente e os degraus de seu palanque recebem a luz vinda da direita, ou seja, do norte. Esta luz poderia vir do reflexo dos raios solares em um prédio à direita, fora do campo de visão. Neste caso, ela iluminaria também uma parte da rua. O peito dos pés de um dos carrascos é iluminado ao mesmo tempo que a parte de baixo do braço do ídolo. A luz vem de cima para o primeiro e de baixo para o segundo. Na fileira de colunas, a segunda está na sombra, mas a terceira está completamente iluminada. A quarta também está na sombra. A luz vem então de uma zona situada entre a segunda e a terceira coluna. O caixotão central do teto está fortemente iluminado, o que não é o caso dos outros dois. Os vãos projetam sombras nítidas, que são marcos geométricos, permitindo a localização da fonte da luz. Ela está mais próxima da segunda coluna do que da terceira, um pouco acima da mão do carrasco. É uma fonte pontual, pois as sombras são nítidas. É uma luz direcional. O pintor marcou seu limite na base da colunata. A fonte de luz atua, portanto, como um projetor moderno de teatro ou de cinema munido de um refletor. Certamente não existia na época um dispositivo tão possante e preciso. Mas Piero pode tê-lo imaginado a partir de maquetes iluminadas por velas munidas de refletores, ou ainda inspirando-se em escritos antigos sobre óptica. Esta fonte, construída da forma mais racional, está presente para representar uma luz irracional, mística, a luz de Deus que ilumina a cena. Mas existe ainda uma terceira luz no quadro, a que ilumina a escada. A escada é um dos elementos da paixão de Cristo, uma relíquia santa. Ela poderia estar também iluminada pela luz divina, que desta vez parece vir do alto. Mas esta iluminação repentina pode ter também uma outra explicação. Acima do pretório, poderia haver um terraço plano, no qual vai dar a escada, e que rodeia uma estrutura de galerias e grandes janelas abertas que recebem o sol. O ponto de fuga está localizado bem próximo ao chão da lógia. Isto significa que, se fosse uma cena real, só poderia ter sido pintada por um artista sentado no chão ou em pé em um plano situado num nível inferior. O mesmo vale para o observador. O quadro não pode ser pendurado em local alto demais, como uma imagem religiosa em uma igreja, pois a perspectiva se tornaria incoerente, nem em local baixo demais, pela mesma razão. Ele deve ser pendurado com a linha do horizonte quase na altura dos olhos, o que supõe destino exclusivo para a parede de um aposento ou um pequeno oratório. Piero deu atenção a diversos outros detalhes a partir desta lógica de visão. Por exemplo, por trás do rosto do personagem barbudo, há uma janela cuja persiana interior está fechada. Se ela estivesse aberta, haveria uma mancha preta no local e, a alguma distância, o observador teria a impressão de que o personagem tem uma barba negra ridiculamente comprida. Mas a outra persiana foi deixada aberta. Ela permite que Piero utilize a estreita faixa preta para delimitar o pescoço de seu personagem. Assim, de longe, a cor do pescoço não se confunde com a da persiana. O mesmo princípio é aplicado ao rosto do personagem da direita. Se a persiana estivesse aberta, o observador teria a impressão de que o homem usa uma espécie de rabo de cavalo preto. Aqui também, a estreita faixa preta delimita o pescoço. Na abertura da porta do fundo, Piero mostra alguns degraus. A escada é paralela ao plano do quadro, sendo possível então desenhá-la utilizando como limite superior o alto do teto.
Esta reconstituição mostra uma escada de 28 degraus. É exatamente o número de degraus da Scala Santa, em São João de Latrão. Para o palácio situado ao fundo, Piero fornece diversos marcos. A metade do arco de uma janela em ogiva redonda e o início de uma segunda janela. No nível inferior, Piero exibe uma pilastra e um entablamento idênticos àqueles do nível superior, porém bem mais elevados. O que permite concluir que a fachada é composta de arcadas ou de portais, cada um correspondendo a um par de janelas. Se a flagelação pode ser decifrada como uma charada, é principalmente porque Piero se dirige a um observador letrado, filósofo, curioso, um decifrador de charadas. Mas a riqueza da imagem provém também do fato de ter sido gerada a partir de medidas, cálculos e do raciocínio de um gênero novo. Deste desenvolvimento da matemática no Renascimento, nasceu o cálculo moderno. Atualmente, é possível analisar o quadro de Piero com os instrumentos nascidos desta mesma lógica. Transmitidas ao computador, as medidas legíveis no quadro recompõem um universo virtual em 3 dimensões, semelhante em todos os pontos àquele que havia sido imaginado pelo pintor. O rebatimento efetuado por Piero, a escolha do ponto de fuga, as posições dos objetos e dos personagens, a elevação dos prédios, tudo era exato e coerente no momento da construção da imagem. Piero se comporta como um arquiteto. Em vez de pintar pedras imaginárias, como a maior parte dos pintores no seu tempo, ele escolhia seus materiais. A pavimentação vermelha é, sem dúvida, o popular griotte da Itália. O mármore verde do painel de fundo e do Círculo de Cristo é o verde antico, o serpentino da Toscana, do qual os florentinos se serviam para as suas grandes igrejas. As barras negras, do mármore negro dos Alpes, comum também na arquitetura toscana, assim como o mármore escuro de veios cor vermelho-sangue e amarelo. Enfim, o mármore branco presente em todo o quadro é o lendário mármore dos Apeninos, cujas enormes jazidas, grandiosas até hoje, eram consideradas pelos florentinos como um dom de Deus. Todos esses indícios arquitetônicos significam que o pintor não só criou um cenário realista, como pensou em toda uma organização espacial da cidade ao redor do pretório de A Flagelação. A
flagelação compartilha do mesmo estado de espírito que a cidade ideal, grande painel de madeira atribuído durante muito tempo a Piero. No painel exposto em Urbino, a arquitetura é tratada de forma simbólica. A simetria e a harmonia do conjunto, o desenho complexo da pavimentação, as perspectivas profundas, a justaposição regular dos volumes, traduzem a vontade do homem matemático do Renascimento de dominar o espaço. Se a flagelação fosse apenas a aplicação rigorosa de princípios matemáticos, ela lembraria um desenho arquitetônico. Piero usou em seu quadro formas e texturas que se opõem ao rigor dos alinhamentos. Os tecidos, cujos vincos esculpidos pela luz formam séries de curvas e arabescos, as folhagens em aparente desordem, as telhas colocadas no telhado de forma irregular, as nuvens, formas fluidas e aleatórias. Enfim, no próprio rigor das superfícies de mármore, o pintor insere ao acaso manchas leitosas do griote, formas brancas de serpentino, rastros de sangue de mármore. A obstinação em descobrir o sentido político do quadro fez com que se esquecesse que, na época de Piero, os eruditos que contemplavam a flagelação deviam encontrar outras implicações teológicas. A pedra redonda lembra que o Cristo está no centro do mundo. A própria coluna é símbolo do eixo do mundo. A auréola em torno do rosto, a luz sagrada que ilumina a cena, testemunha a divindade do Cristo. Esta mesma luz faz com que os pregos da porta brilhem, alusão aos cravos da futura crucificação. E os elementos do cenário lembram ou anunciam toda a história do Salvador. Pois, se a cena se passa em 25 de março, o observador sabe que esta é também a data da Anunciação, exatamente 9 meses antes do nascimento de Cristo. Mas a flagelação tem vários pontos em comum com a Anunciação de Arezzo. A disposição espacial, o mosaico da parede do fundo. Diferentemente da maior parte dos pintores, Piero teve a intenção de mostrar que o Cristo ainda não fora tocado. Os dois carrascos estão com o braço levantado. O suplício ainda não ocorreu, como se alguma coisa tivesse o poder de suspender repentinamente o drama. Seria esse o gesto do personagem de turbante? Ou do narrador da direita? As duas cenas são ligadas pela força de uma evidência que conduz o observador além da teologia e ao suspense de um instante infinitesimal. Mas a mística cristã, apesar de servir de base narrativa ao quadro, não é a única componente. O campanário sem sino talvez esteja presente para testemunhar uma certa angústia. Na época de Piero, alguns eruditos já ousavam imaginar um mundo sem cristianismo. História com cenários e personagens, manifesto da nova ciência, a flagelação é também uma manifestação filosófica. Na base da filosofia de Piero, existe, antes de mais nada, a concepção do homem segundo Vitrúvio. O corpo do homem está em harmonia com o resto do universo e serve de medida para toda a arquitetura. A comparação entre o homem e a coluna ou entre o homem e a árvore é constante em Piero. No entanto, no centro deste mundo harmonioso, onde a natureza fornece as medidas ao homem e o homem à arquitetura, o pintor-filósofo se depara com diversos paradoxos. Primeiro, aquele de acordo com o qual, para representar o mundo tal como ele é preciso pintá-lo tal como se vê.
Em seu trompe-l'œil da parede do fundo, Piero mostra volumes vistos em perspectiva ideal. Seus lados são paralelos. Esta lembrança acerca da geometria euclidiana é colocada ali para contrastar com a organização do quadro. Segundo a nova visão, os volumes não podem ser mais representados assim. Eles devem ser desenhados convergindo suas paralelas em direção a um ponto racional, o ponto de fuga, a própria imagem do infinito. Este poderia ser, aliás, de acordo com uma tese ousada, uma segunda interpretação da frase que acompanharia o quadro. Convenerunt in unum. Significaria, então, que as linhas convergem em um só ponto. Na origem da arquitetura havia a linha. Na origem da linha, há o número. A propósito de Piero, falou-se de uma mística da medida. Tudo o que Piero desenha parece resultado de combinações de números. Mas os números também possuem sua parcela de irredutibilidade. No século XV, os filósofos se apoderam dos números irracionais e especulam sobre o princípio, assim como sobre a palavra. O personagem barbudo evoca a história de Cristo e pertence ao nosso próprio mundo. O que ele diz está representado sob a lógia como uma emanação de suas palavras, uma imagem dentro da imagem, que pertenceria a um outro tempo lendário e, portanto, mais ilusório. Contudo, Piero pintou o inverso. Todo o espaço da lógia é racional, concreto, enquanto no exterior faltam pontos de referência de perspectiva. Os personagens da direita evoluem realmente no rebatimento da diagonal do quadrado, portanto, em um espaço, para usar o nome exato, irracional. O nosso próprio mundo é uma ilusão. Ele é como a emanação, o sonho de uma outra história que teria ocorrido em um passado longínquo, que se repete infinitamente de geração em geração. Piero, então, construiu todo o seu quadro sobre este delírio fundamental. Pois ele conhece, por ter lido em Aristóteles, a história de Hipaso de Metaponte, o discípulo grego de Pitágoras, que teria descoberto a propriedade dos números irracionais. Assustado com essa manifestação do infinito, Hipaso teria se jogado ao mar, outra manifestação do infinito. Piero é contemporâneo de Cristóvão Colombo. Ele pertence a essa geração de homens que pretende justamente enfrentar o infinito, seja ele oceânico ou matemático. Todos os conhecimentos são convocados em um quadro manifesto que traduz a passagem de um mundo finito para um universo infinito. A própria imagem será este ponto de condensação, onde o infinito vertiginoso é descrito, contemplado e, afinal, dominado. Versão brasileira Audio News.